São 10h05. É uma avalanche de mensagens que a gente tem recebido nos últimos dias de quem trabalha no mercado informal, de quem é autônomo, de quem teve uma baixa na renda ou teve a renda zerada nessas 2 últimas semanas e está assim, uma gente muito aflita e com toda razão, porque não sabe como pagar as contas, não sabe como pagar o boleto do mês, o que fazer. Por isso a gente conta a partir de agora com a ajuda da educadora financeira, professora Cíntia Sena, mestre em educação financeira pela Florida Christian University. Ela vai nos ajudar aqui, tirando dúvidas bem práticas assim. Então, se você tem pergunta, pode mandar para cá, como tem feito nos últimos dias os nossos ouvintes, no 11 999 592 100, 11 999 592 100. Cíntia, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Certo, vamos em frente. Eu vou começar aqui por uma pergunta enviada ontem por um dos nossos ouvintes, que eu acho que representa uma parcela importante de outros ouvintes que se encontram nessa mesma situação. Esse ouvinte falou o seguinte: eu tenho algumas dívidas, alguns boletos para pagar e ontem fui tentar negociar com um desses boletos. Era algo no valor de R$700, nada muito além disso, e fui tentar negociar no banco. E voltou de lá com a resposta: não tem negociação. E aí, Cíntia, o que deve fazer quem tem esses boletos para pagar, quem tem as contas para pagar? Que avaliação faz? O que paga primeiro, o que deixa para lá, o que paga depois? E como tentar negociar? Perfeito. Excelente pergunta. É algo que muitos brasileiros estão tendo que enfrentar nesse momento, essa situação de escolher o que priorizar e, principalmente, em alguns momentos, essa barreira de negociação. Mesmo ainda com algumas medidas governamentais de facilitar o acesso a alguns movimentos de pausa, de postergação de vencimento, principalmente de dívidas bancárias, existe ainda esse movimento um pouquinho mais dificultoso das pessoas conseguirem fazer essa negociação. No caso desse ouvinte, assim como da maioria dos brasileiros, é importante a gente observar que estamos vivendo um cenário totalmente atípico da nossa realidade, praticamente uma ação de guerra. Então a gente tem que observar o que é essencial, o que é necessário nesse momento, principalmente para aqueles que não têm renda ou que perderam as suas rendas ou ainda que têm poucas reservas. Então, se eu tenho algumas dívidas com instituições financeiras e que essas dívidas eu busquei negociar, não estou conseguindo um melhor caminho, nesse momento, infelizmente, o meu foco vai ter que ser naquelas necessidades básicas: alimentação, saúde, tudo que for além disso. Primeiro ponto é tentar buscar essa negociação. Não conseguir, vai ter que usar aquela máxima, né? Devo, não nego, pago como e quando puder. Então, nesse momento, ele vai ter que observar o que ele tem de reservas, quais são essas contas essenciais. Então, ele precisa se alimentar, ele precisa da energia, ele precisa hoje, em função do nosso momento da internet, principalmente para alguns casos, para gerar renda. Então, tudo que for além disso, ele vai ter que, nesse momento, em alguns casos, colocar em stand-by, deixar sem fazer esse movimento. E aí, entrar em contato, buscar por essa negociação, ouvir e até colocar o seu posicionamento, falar: olha, eu estou ligando, eu estou avisando, estou me posicionando, esse é o cenário que eu tenho, o que você pode me ajudar nesse momento? E aí, alguns casos, a gente vai ter que ficar inadimplente, porque tem situações que não vai ter como fazer muitas escolhas, infelizmente. Agora, Cíntia, só para entender, dá para fazer uma hierarquia do que é possível você não pagar num primeiro momento? Por exemplo, muito se fala sobre o condomínio, né? Quem mora em apartamento, quem mora em lugares fechados, assim. Outros falam tentar renegociar o aluguel, outros falam, por exemplo, de evitar pagar a universidade, a faculdade, a escola. Tem como fazer uma hierarquia? Eu posso pagar um, não posso pagar outro, por exemplo?
Sim, é possível fazer essa hierarquia e é importante. Então, primeiro ponto, a gente tem que observar quais são aquelas contas que são assinaturas que eu posso, sim, postergar, cancelar, não vai ter qualquer prejuízo tão grande, provavelmente uma ou outra multa por atraso, que vai ser muito mais inferior do que alguns juros. Alguns casos, por exemplo, escolas, condomínio, a gente pode sim negociar e postergar esses pagamentos. Casos como dívidas bancárias, financiamento, cartão de crédito. Caiu a linha. Puxa vida, caiu a linha. Vamos tentar retomar o contato. Voltou sim. Você falou do cartão de crédito, voltou? Aí parou. Agora voltou. Vamos lá. Perfeito. Financiamentos. Então, existe aí, principalmente com os principais bancos, essa pausa aí da cobrança para que eu não me torne inadimplente e também não incorra em multas e juros. Cartão de crédito, cheque especial, ainda não tem esse movimento, então eu tenho que olhar o que eu tenho nesse cartão e, se for o caso, vale a pena eu parar nesse momento, principalmente se eu não tiver reservas, então não adianta eu pagar esse cartão e ficar totalmente sem dinheiro e depois precisar de um empréstimo que também vai ter um juros alto. Além disso, contas em relação a telefone, eu consigo esticar um pouco mais. Contas em relação à própria energia, então está sendo olhado isso pelas operadoras para que não exista um corte em relação a caso de não pagamento. Então, nesse momento, é olhar todas essas contas, o que eu tenho, dessas, aquelas que eu posso esticar mais um pouco para tomar essa decisão mais para frente, e aquelas que efetivamente, dependendo do cenário, nesse momento eu vou ter que realmente parar para revisar lá na frente. É um momento também interessante e importante a gente trazer para renegociar ou negociar alguns contratos, algumas prestações. Então, por exemplo, estou fazendo alguma faculdade, estou fazendo algum curso, dependendo do momento, eu posso viabilizar o processo de trancar esse curso, se não existir uma negociação que eu consiga tratar com essa unidade. Eu consigo também verificar algumas ofertas, algumas condições de ter um custo menor para alguns serviços, às vezes até com um produto, um serviço melhor. Então, as pessoas estão abertas para negociação. Então, se eu pago aluguel também, eu posso conversar com esse locatário, com o dono desse, o locador, para que a gente possa entrar num melhor acordo. Às vezes eu postergar um pouco, ou pagar uma parte e no outro mês pagar essa diferença. Então é um momento, sim, de negociação, é um momento de olhar todas essas contas e dar prioridade àquilo que a gente precisa nesse momento. Tem uma conta que às vezes é bem salgada, mas que também eu indicaria aqui que as pessoas preservassem, tentassem pagar, que é a do plano de saúde, né? Agora, mais do que nunca, né, Cíntia? Tentar pagar ali o plano de saúde entre essas prioridades, né? Sim, o plano de saúde, energia, alimentação são as prioridades nesse momento. Não tem como a gente não olhar para esse cenário e, é claro, aproveitar principalmente no quesito alimentação para a gente ter um cuidado com desperdício, principalmente se a gente estiver fazendo alguns acúmulos em casa por questões de não poder ficar saindo. Então, muita atenção e cuidado para não acumular produtos perecíveis, não acumular produtos que têm vencimento próximo e aí realmente está jogando dinheiro fora. Tem toda a razão. A Cíntia mencionou a questão da energia, que claro está sendo negociada para que as pessoas possam não ter a luz cortada, a energia cortada, mesmo ficando inadimplentes pelos próximos 3 meses. Ainda faltam, né, Cíntia, algumas respostas por parte do poder público, seja ele a prefeitura, o governo estadual, o governo federal. Algumas respostas a gente já tem, outras não, mas tem uma pergunta aqui do Rubens que insiste, e ele tem toda a razão em insistir aqui, porque ele já perguntou ontem, pergunta hoje de novo, é o seguinte: quem tem o IPTU parcelado, como faz? O governo vai ajudar a gente também nesse caso? E eu estava vendo aqui um pedido da Federação do Comércio
Comércio aqui de São Paulo sugerindo à Prefeitura da capital que amplie o prazo de pagamento de IPTU, que negocie melhor a FEComércio, fazendo isso até em nome daquelas empresas, daquele comércio que está fechado, né? E que continua pagando o IPTU. Enfim, falta ainda uma resposta nesse sentido, né? Faltam ações ainda nesse sentido, não, Cíntia? Exatamente. Então, tem muitas ainda medidas, decisões para serem vistas, revistas, principalmente nessa situação em que eu tenho um comércio ou eu tenho a minha própria casa, em que eu não estou podendo gerar negócio, não estou podendo gerar receitas. Em função disso, esses pagamentos, até que não tenham um valor tão pesado, se a gente for pensar no orçamento como um todo, mas que qualquer valor que eu estiver desembolsando nesse momento de incerteza vai fazer a diferença. Então, a gente ainda tem essas decisões para serem tomadas e é algo que vale. Então, tem algumas contas, por exemplo, então IPTU, que eu tenho, o valor dela, até multa, juros, é bem menor, bem menos significativo do que algumas outras contas, e é algo que está sendo decidido. Então, é um dos itens que a gente pode, sim, se não tiver alternativa, se não tiver uma outra saída, deixar ela para fazer esse movimento posteriormente, que os juros pelo atraso disso vai ser muito menor do que eu necessitar, por exemplo, de um empréstimo. Cíntia, muitas perguntas aqui, peço para você ser o mais breve possível nas respostas, tá? Por exemplo, a Yara pergunta, como negociar em caso de uma locação comercial ou residencial? Como realizar essa negociação? Comercial, é importante a gente ver se esse local foi fechado, não tem autorização para movimentar, para gerar essa renda, então é necessário sim conversar com o locador para que esse período que vai estar fechado ou seja dado uma carência ou seja postergado, porque ali você não está podendo efetivamente usufruir daquele espaço em sua totalidade. Então tem que ser feita essa negociação, tem que ser solicitado, até se for o caso, né, apresentar essa situação de calamidade pública para que seja feito esse movimento. Até porque para o locador é muito mais fácil aceitar e verificar isso do que ele ter a questão de uma inadimplência ou até depois essa pessoa não continuar nesse imóvel. No caso de residências, tem que ser analisado a situação da pessoa, a situação do locador, para fazer uma negociação melhor para os dois lados. É importante sim falar, olha, eu tive ou não um impacto direto na minha renda, o que a gente pode fazer para não ser tão ruim para você e também para mim, seja postergar, seja solicitar algum movimento de abatimento e desconto. Sobre pegar empréstimo em banco, né? Você poder solicitar um empréstimo ao banco, por exemplo, também para quem tem pequenas empresas, vale a pena nesse momento? Vai valer a pena se eu já tenho uma movimentação, uma estimativa de continuidade de geração de renda, lembrando que todo empréstimo que eu pegar agora, depois tem a conta para ser pago. Eu tenho juros depois para incorrer com isso. Então, eu tenho que olhar e verificar se esse empréstimo que eu vou tomar agora vai me ajudar não só a pagar as contas, mas ajudar a continuar gerando renda. Esse é um ponto muito importante de decisão, principalmente para os pequenos empreendedores. Precisa entrar um dinheiro, então, lá na frente com esse empréstimo. Não basta o empréstimo, então, pagar uma conta. O empréstimo precisa ser um gerador, porque senão vira, né, vai com bola de neve, vai acumulando. Mês que vem teria que ter um outro empréstimo, né? O Edson, Cíntia, nosso ouvinte, está perguntando o seguinte: o banco me deu a opção de adiar o pagamento do empréstimo, só que aí vai recalcular as taxas e tal. Aí não tem jeito, as empresas que fornecem crédito, que oferecem um empréstimo, ou os bancos e tal, vão cobrar isso lá na frente de algum jeito, né? Exatamente, isso é um bom ponto que as pessoas acabam não observando. Então, essa postergação de pagamento, esse 2 meses, 3 meses que está sendo dado, não vai ser cobrado multa, mas os juros dessa pausa vai ser incorporado ao saldo devedor e vai ser cobrado de forma diluída nas demais parcelas. Então, se a pessoa tem reservas e não necessitar dessa pausa,
é o melhor. Se ela necessitar, nesse caso, vai compensar ela ficar esse tempo, mesmo tendo esses juros a cobrar posteriormente, mas vai ser muito mais em conta do que um empréstimo pessoal, um cheque especial. Quem tem financiamento de carro ou de casa, pode dar uma parada nesse momento, Cíntia? Pode, que é essa situação que estamos tendo aí de movimento. Para esses financiamentos, pode ser dado essa carência de até 3 meses que as instituições estão deliberando, porém lembrar que nesses 3 meses eu não vou pagar nada, não estarei inadimplente, só que os juros serão incorporados ao saldo devedor. Eu nem sei se isso aqui é possível, o que eu vou perguntar, mas vamos lá, ajudando aqui o Alan, nosso ouvinte, ele diz o seguinte: eu tenho um carro financiado, estou com uma parcela em atraso, sou motorista, né? Motorista de aplicativo, depende, portanto, do carro. E aí ele foi tentar negociar e o banco falou que não tem como fazer nada. E ele diz, eu não estou ganhando, assim como os motoristas de aplicativo, taxistas, claro, enfim, não está entrando renda, gente. E ele disse, só que eu preciso do carro exatamente para trabalhar. E aí, o que ele tenta num caso como esse? Mudar de banco? De repente, ele tentar mudar esse financiamento para um outro banco que tope essa negociação? Como é que poderia funcionar isso, hein, Cíntia? Como é que a gente ajuda o Alan? Alan, é uma situação realmente que, ao mesmo tempo, existe essa facilidade em alguns momentos, em outros a gente vê realmente esse movimento de porta fechada. Nesse momento, existem as condições de portabilidade de crédito, então é um momento que você pode, sim, aproveitar, conversar com outras instituições, independente da sua, levar a sua situação para que ela pegue essa dívida, incorpore nela e até dependendo de quando você fez esse financiamento em relação às nossas taxas de juros atuais, pode ser que ainda você consiga pagar menos do que você contratou. Então, nesse momento, é possível a gente analisar esse cenário de portabilidade. Muito bem, eu quero agradecer demais aqui a ajuda da educadora financeira, contadora, professora Cíntia Sena, mestre em educação financeira pela Florida Christian University, nos ajudando demais aqui. São muitas as perguntas dos nossos ouvintes, a gente até se compromete a voltar aqui novamente com a Cíntia, se ela tiver essa disponibilidade, para num próximo Band News São Paulo, de repente na semana que vem ou na outra, vamos ver como a coisa vai caminhar, mas para a gente também tentar ajudar ainda mais os nossos ouvintes esclarecendo essas dúvidas. Cíntia, muito obrigada por hora e até uma próxima. Muito obrigada, cuidem-se todos e até a próxima, fico à disposição. Um bom dia.